mutarem seus microfones, por Pronto. gentileza, para a gente poder prestar bastante atenção. E vamos lá. Sejam todos bem-vindos, pessoal, à nossa mais uma aula aqui do nosso curso de inglês para peregrinos. Hoje aqui dia 10. dia 10 de fevereiro. Sejam bem-vindos a essa aula. Vamos lá. Vou começar falando um pouquinho com vocês, pessoal. Depois a gente já parte para o começo dos slides. A gente tem feito, estudado alguns conteúdos da gramática. Isso nos ajuda a dar corpo e forma para o conhecimento que a gente está adquirindo através das imersões. Muitas das coisas que a gente traz para a gramática, muitas vezes elas já apareceram nos nossos textos. E fazer esse caminho, ele é muito frutuoso para nós. Então, o tema que vocês vão ver hoje, com certeza a gente já viu outras vezes. A gente vai ver plural hoje, alguns detalhes sobre o plural e sobre os adjetivos. E são duas coisas que a gente já viu muitas vezes agora nesses textos e nos textos que vocês estão vendo e tudo mais. Então, por mais que sejam regras pequenas e muito particulares, não quebrem a cabeça. É só para a gente dar forma, dar estrutura para o conteúdo que vocês já sabem, tá bom? Então, aos poucos, vocês vão se acostumando. Não se preocupem em, por exemplo, ficar gravando essas regras. As regras, vocês vão assimilando elas conforme vão conhecendo as palavras, vão fazendo vocabulário, vão lendo mais textos, ouvindo mais coisas, tá certo? Maravilha. E acho que é isso. Pode começar, Mayara, com a sua parte. Vamos lá. Deixa eu abrir os slides aqui. Alguém falou alguma coisa no chat, depois você olha, né? Vejo agora. E daí? Então, vamos lá começar a gramática do módulo 5. Eu vou começar falando das regras de formação do plural. É como o Murilo falou. Essas regras aqui, elas são algumas apenas, certo? A gente vai ver as outras no decorrer das outras aulas, só para não bombardear vocês com muitas informações. Agora, então, a gente vai começar a ver a regra de formação do plural. Nós vamos começar pelos regular plural nouns. Então, vão ser o plural regular, certo? E daí a gente vai vendo, vai ter mais um pouco de plural regular e a gente vai começar a ver os irregulares, certo? Como o Murilo falou, é uma coisinha chatinha, sim, porque são várias regrinhas e extensa. Então, a gente só vai assimilar essas regrinhas conforme a gente for usando, certo? Então, vamos começar com as primeiras. Regular plural nouns. Em grande parte dos substantivos contáveis, a gente simplesmente acrescenta o S no final do substantivo. Tem alguém com o microfone ligado, desculpa, é que o barulho tira a minha atenção do que eu tô falando. Voltando. Em grande parte dos substantivos contáveis, a gente acrescenta o S no final, que é o exemplo de house. A house é uma casa. 3 casas, 3 houses. Ai, meu Deus, peraí, deixa eu verificar com o microfone. Só um minutinho, gente. Não vou conseguir. Você achou, Murilo? Acho que tá todo mundo mutado agora. Então tá, que tava fazendo barulho, eu não conseguia focar no que eu tinha que dizer. Perdão, gente. Não. Voltando. A house, uma casa. 3 houses, 3 casas. Então, simplesmente acrescentou-se o S no final. A mesma coisa do week. A week, uma semana. 2 weeks, 2 semanas. Simplesmente acrescentamos o S no final, certo? Substantivo simples, normal, não tem nenhum problema. A card, um cartão. Some cards, alguns cartões. Então, acrescentou-se somente o S no final da palavra card, certo? Então, para esses substantivos não tem segredo. Aí a gente vai entrar para alguns substantivos mais específicos, que são os terminados em S, SS, Z, SH, CH e X, que a gente precisa acrescentar o ES no final. Por exemplo, a palavra bus. A bus, um ônibus.
2 buses, 2 ônibus, certo? Então, no caso para nós, no português, a palavra ônibus não muda, né? O jeito de escrever tanto no plural quanto no singular, mas para eles muda. Então, a bus, um ônibus, 2 buses, 2 ônibus, certo? A gente colocou o ES no final de bus. A mesma coisa com a palavra watch. A watch, um relógio, these watches, estes relógios. A gente colocou o ES no final de watch, para formar o plural, relógios. Esse é o exemplo de CH. Agora o exemplo com Z, que é a palavra quiz. A quiz, um quiz não tem uma tradução muito perfeita no português, mas é como se fosse aqueles joguinhos que a gente faz de perguntas e respostas. Isso é um quiz, certo? Então, a quiz, um quiz, 2 quizzes. Então, 2 quizzes, certo? Simplesmente se acrescentou o ES no final, porque a palavra quiz termina com Z. Vamos para os próximos. Normalmente, os substantivos terminados em O, a gente vai simplesmente acrescentar o S, como na primeira regrinha lá, só colocar o S. A radio, um rádio, the radios, os rádios. Simplesmente se acrescentou o S na palavra radio. A piano, um piano, 2 pianos, 2 pianos. Simplesmente o S. A zoom, um zoológico, some zoos, alguns zoológicos. Então, a mesma coisa, todos eles terminaram em O, então simplesmente foi acrescido o S no final da palavra. Acrescido, eu não sei se é correto falar. Acrescentado o S no final da palavra. Mas tem algumas exceções, como tudo. No entanto, alguns substantivos terminados em O se acrescentam o ES, que é, por exemplo, a palavra potato. A potato. Potato é batata. Então, a potato, uma batata. Some potatoes, algumas batatas. Então, o potatoes, apesar de ser terminado em O, ele vai o ES porque ele foge à regra. A regra foram eles que inventaram lá, então a gente só precisa se atinar qual palavra que vai acrescentar simplesmente o S e qual palavra vai ter acréscimo do ES. No caso, potato vai colocar o ES no final para formar o plural. A mesma coisa com a palavra tomato, que é tomate. A tomato, um tomate, few tomatoes, poucos tomates. A mesma coisa, termina em O, mas como ele foge à regra, coloca-se o S no final. A mesma coisa com a palavra hero. A hero, um herói, 2 heroes, 2 heróis. Essa é uma palavra que precisa ser colocado o S também. Nosso último slide falando sobre os plurais. Há outros substantivos terminados em os que aceitam duas formas, ou seja, acrescenta-se o S ou ES. Então, nesses dois casos aqui, vocês podem colocar simplesmente o S ou acrescentar o ES, que é no caso a búfalo. Um búfalo. The buffaloes. Você pode colocar, vai ler do mesmo jeito. Ou acrescenta o ES, ou simplesmente coloca o S no final. É mais fácil colocar só o S, que não vai mudar nada na pronúncia. A mosquito, o mosquito, some mosquitoes. A mesma coisa, o jeito de pronunciar é exatamente igual. Só pode formar o plural colocando o ES ou simplesmente colocando o S. Essas duas palavras são exceções, certo? Então é importante vocês se atentarem a elas. A gente não vê muito, mas de qualquer forma elas fogem à exceção. E a nossa última, que são alguns substantivos terminados em F, que vai acrescentar o V mais o ES, que é o caso a thief. A thief, um ladrão. Thief é ladrão. Então, the thieves. Aí muda completamente a estrutura da palavra, porque vai cair o F e vai se acrescentar o VES para formar o plural de ladrões. Então, a thief, um ladrão. The thieves, os ladrões. Então, muda a palavra, o jeito de escrever e muda a pronúncia. A thief, um ladrão. The thieves, os ladrões. Certo? A mesma coisa com a palavra wife.
A wife, uma esposa. Para a gente formar o plural da palavra wife, the wives. Caiu o F e acrescentou-se o VES. The wives, as esposas. A mesma coisa com a palavra knife. Knife. A palavra knife tem um casinho no começo, mas é igual quando a gente fala o verbo know, que é saber. T escreve que know, mas a gente não fala que know, a gente fala know. É a mesma coisa com a palavra faca. É knife, a knife, uma faca. The knives, as facas. Mesma coisa, caiu o F e acrescentou-se o VES, certo? Mudou a estrutura da palavra, mudou a pronúncia. Knife, knives, certo? E aí agora, essas regrinhas vocês vão precisar ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes para vocês conseguirem ir assimilando, assim, assimilando as regras para vocês olharem para uma palavra e saber identificar, certo? Não é decoreba, não tem muito que a gente fugir disso. Então, sempre que vocês tiverem um tempinho, voltar para ler esses slides, atentar nas palavras, para vocês saberem como é que se forma o plural delas. Semana que vem a gente vai ver mais alguns, certo? Eu vou deixar vocês agora com o Murilo para fazer os adjetivos. Perfeito. Muito obrigado, Mayara. Bem, pessoal, sobre isso de decorar, né? Decorem, leiam sempre. E quando vocês fizerem a leitura de alguns textos, imersão de vocês, quando, olha, acho que aqui tem uma palavrinha no plural. Qual será que é a regra dela? Qual será que é ela no singular? Sempre coloquem um pontinho de atenção aí nessas palavrinhas, que aos poucos vocês vão fazendo próprio de vocês essas regras. Não precisa ficar, será que esse daqui é assim, é assado? Não, com o costume, com a leitura frequente, com o voltar, né, que nem a Mayara falou, vocês já vão conseguir se acostumar facilmente com essas regrinhas, tá bom? Maravilha. Vamos lá para os adjetivos. Para o tema, né, para o segundo tema de hoje, antes da gente fazer a nossa imersãozinha juntos. Os adjetivos, né, vocês vão lembrar que no português são aquelas palavras que elas dão uma qualidade, uma definição, uma característica, agregam valor a um determinado objeto, a um determinado substantivo. Por exemplo, se eu estou segurando um copo na minha mão. Este copo, ele é um copo grande, né? Grande, de, sei lá, 500 ml. Ele é preto e ele é todo desenhado, né? Desenhado, nesse caso, vem do verbo, mas vem do substantivo e do verbo, mas pode ser considerado uma qualidade do meu copo. Então, o adjetivo é aquela palavra, tanto no inglês como no português, que confere tudo isso, uma qualidade, uma definição, uma característica ou agrega um valor para aquilo, né? Dei o exemplo do copo e a gente pode dar milhares de exemplos aí. Por exemplo, o conhecimento do inglês é importante. Então, o conhecimento do inglês, ele é, vamos dizer, valioso, né? Tem a sua importância. Então, o importante ali é o adjetivo da frase. Só para a gente lembrar qual que é a definição de adjetivo no português, porque é a mesma no inglês. Só que no inglês a gente tem duas particularidades, que elas facilitam a compreensão. O que acontece com o adjetivo? No português, a gente tem o copo, né? O copo é um substantivo masculino, e se eu for falar que ele é bonito, o bonito vai concordar com o substantivo. Copo bonito, né? Ele muda de acordo com o gênero. E se eu colocar no plural, copos bonitos, acompanha também. O adjetivo, ele muda. No inglês, não acontece desse jeito. No inglês, o adjetivo, aquilo que dá uma qualidade para o objeto, ele não muda de acordo com o gênero e não muda de acordo com o número. Ou seja, não existe singular e plural. Ele é sempre uma palavra só. Né? Vamos colocar aquele sempre escrito, entre aspas, assim, no singular, porque ele não muda. Então, ele vai ter uma forma só para todos os casos. Pode passar no próximo slide para a gente dar uma olhada. Que nem eu falei, ó. Bonito, bonita. Bonitos, bonitas. Em português, a gente tem 4 palavras para falar uma mesma coisa. Em inglês, simplesmente eu falar beautiful, eu posso estar falando masculino, feminino, no singular ou no plural. Isso vai depender do contexto, daquilo que eu estou falando, ou do número que o objeto tiver, certo?
diferente e diferentes. Nesse caso, não tem nem masculino e nem feminino. É um para tudo. O copo diferente, a bolsa diferente. É igual. Só que muda para o plural. Os copos diferentes, as bolsas diferentes. Mas em inglês, the bag different. The bags different. Né? A gente vai ver a ordem daqui a pouco. The different bag ou the different bags. Ok? É sempre invertido, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, para solucionar essa questão primeiro, adjetivo não vem no plural, nem no singular, nem no masculino, nem no feminino. É sempre o mesmo. Tá certo? Joinha na tela para mim, tudo ok até aqui, pessoal? Maravilha, assim que eu gosto de ver. Vamos lá, para o próximo. Pode passar, Maia. Isso. Antes de seguir para algumas explicações, eu vou falar que alguns verbos, alguns verbos não, desculpa, alguns adjetivos, eles são como no português. Eles possuem o seu antônimo, o seu contrário. Então, em português, se eu falo bom, se eu falo mal, é uma coisa. Se eu falo alto, se eu falo baixo, são palavras contrárias. No inglês, acontece a mesma coisa. Vamos lá, para ler essas palavrinhas aqui, para a gente aumentar também um pouco do nosso vocabulário. Ó. Good, bad. Bom e mal. Good, bad, bom e mal. Good morning, bom dia. It's a good day, é um bom dia. Ou se não, chego que falo aqui para vocês, oh no, it's a bad day. É um dia mau, um dia ruim. Né? Tá certo? Tall and short. Tall and short. Tall significa alto. Short significa pequeno, né? Curto. Is a short text. É um texto curto, é um texto pequeno. Big and small. Big and small. Big, grande. E small, pequeno. Tá bom? A gente vai entender como que usa para cada um. Por que eu uso short? Para que eu uso small? No dia a dia. Tem umas regras, mas a gente não vai entrar nesse caso aqui, tá bom? A gente vai ver se prédios, se águas, se copos, se o quê. Cada coisa vai levar o seu nome, mas não se preocupem com isso agora, tá bom? Rico e pobre. Rich and poor. Rich and poor. A gente já viu a palavra poor em algum dos textos. Lembra que São Paulo, na sua carta, ele vai falar, ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres, to the poor, eu nada seria, se eu não tivesse amor. Então, a gente já viu essa palavrinha, poor, pobre. E agora a próxima. Beautiful, beautiful, beauty. Esse beauty, ele é quase que um RI, tá bom? Falem aí na casa de vocês, ó. Beautiful, 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 com R, beauty, tá bom? E olha que interessante, a gente vai ver alguns outros exemplos para vocês. O inglês é muito matemática. Por exemplo, beauty é beleza e full significa cheio. Aquilo que é cheio de beleza é o quê? É bonito, tá bom? Bem matemáticozinho assim. Full, cheio, beauty, beleza. Cheio de beleza, bonito, tá bom? E ugly, ugly, a palavra que significa feio. Ugly é feio, tá bom? Agora, cheap and expensive. Cheap and expensive. Nas lojinhas das nossas viagens, essas palavras são muito faladas. Por quê? Porque o pessoal está querendo coisa barata ou reclama que a coisa é cara. Então, o peregrino ele aprende a falar, muito caro. Só falar expensive e fazer assim com a mão, né? De não, expensive, não, muito caro. Não quero levar isso daí. Pode levar esses lenços, esses vasos, tudo embora. Eu não quero comprar. Então, nas lojinhas a gente fala, não, so expensive, I don't want, muito caro, eu não quero. Ou a gente pode falar, eu quero um presente barato, a cheap, cheap gift. Eu quero um presente barato, uma lembrancinha, uma coisinha. Então, barato e caro, cheap and expensive, ok? Palavras contrárias uma à outra. E depois tem o clean, clean, e o dirty, dirty.
Clean significa limpo, limpo. E o dirty significa sujo, tá bom? Clean and dirty. Eu vou falar só mais uma vez essas palavrinhas para vocês pegarem a pronúncia, bem a pronúncia delas, tá bom? Se eu falar alguma pronúncia errada, a Mayara me corrige, por gentileza, tá bom? Estamos tudo aprendendo aqui, tá, gente? Vamos lá, ó. Good, bad, tall, short, big, small, rich, poor, beautiful, ugly, cheap, expensive, clean and dirty. Feito? Esses são alguns dos adjetivos que a gente vê aí, por aí, nos textos. Alguns a gente vai usar na nossa casa, enfim, né? São adjetivos rotineiros, vamos dizer assim, tá bom? Pode passar, Mayara, por favor? Perfeito. Qual que é a ordem dos adjetivos nessas frases? A gente já viu em muitos dos nossos textos adjetivos. E a gente sempre tem alguns adjetivos, né? Sempre não, né? Tem os adjetivos que eles vão antes do substantivo. Porque é assim que é no inglês, né? Não tem uma explicação certa para isso, né? Mas é assim que é a particularidade da língua. Quando a gente vai falar, dar uma qualidade para um objeto, a gente vai falar que ele vai antes da palavra. Então, vou dar um exemplo aí, ó. Eu estou num caminho perigoso. O perigoso, ele está diretamente ligado ao caminho. Eu estou num caminho perigoso. Então, eu falo assim, ó. I am, eu estou, on a dangerous path. Path, né? Com TH quase com F no final. Path. Eu estou num caminho perigoso. I am on a dangerous path. Então, vocês vão que dangerous é o perigoso, certo? E ele está antes da palavra que significa caminho, que no caso é o path, ok? Então, está sempre invertido, que nem alguns exercícios que a gente já fez. Num outro modo, eu posso falar a mesma coisa, só que daí o adjetivo ele vai diretamente na frase, né? Ele não muda de lugar. Por exemplo, o caminho que eu estou é perigoso. Eu estou falando sobre o caminho. Vamos lá. The path that I am is dangerous. O caminho que eu estou é perigoso. Então, eu tenho diversas formas de montar essas frases. Eu posso montar o adjetivo junto com o substantivo, onde ele vai antes, ou ele pode ir no final da frase, quando eu estiver especificando o que é aquela coisa sobre a qual eu estou falando. Tá certo? Parece muita coisa, pessoal, mas é bem simples, tá bom? A gente só está colocando particularidades, assim. E como a gente já leu muitos textos, isso fica facinho para a gente fazer. Vamos lá. Pode passar para a próxima, Mayara. Não sei se vocês conhecem esse rapaz aqui da foto, ele é o Iron Man, né? o personagem da Marvel. Tá bom? Vamos lá. Os super-heróis são muito poderosos. Eu estou falando uma qualidade dos super-heróis, como eles são. The superheroes are very powerful. The superheroes are very powerful. Os super-heróis são muito poderosos. Nesse caso, ó, o adjetivo, a qualidade do super-herói, está no final da frase. Estou falando sobre ele. Tá bom? The superheroes are very powerful. Mais uma palavrinha que é matemática. Ó. Power significa poder. Full significa cheio. Aquele que é cheio de poder é o quê? Poderoso, tá bom? Olha que interessante aqui, próximo. Eu conheci um super-herói poderoso. Eu conheci um super-herói poderoso. A qualidade, ela está diretamente ligada ao super-herói. Então, ó, I knew a powerful superhero. Eu conheci um super-herói poderoso. Então, nesse caso aí, é quando a gente inverte a ordem do substantivo e do adjetivo, tá bom? Eu não vou falar superhero powerful. Eu vou falar powerful superhero. Tá certo? Perfeito. Vamos para o próximo. Feito isso, pessoal, tudo isso que a gente falou sobre os adjetivos é mais uma forma para a gente colocar uma ferramenta nas nossas mãos para poder entender bem os nossos textos, né? Continuar fazendo a nossa imersão. Por quê? Porque agora, pode passar para o próximo, Mayara. A partir de agora,
além de fazer aqueles 2 primeiros passos que eu sempre falo para vocês quando vocês estiverem fazendo sozinhos, começar pelas palavras que são parecidas com o português, depois pelas palavras que são já do conhecimento de vocês, que vocês já viram, já criaram um vocabulário, a gente pode partir para essa terceira, que é identificar os adjetivos na frase. Então, a partir desses 3 passos, conhecendo aquilo que eu já sei, com aquelas palavras que são parecidas com o português e com os adjetivos, facilmente eu consigo montar um quebra-cabeça ali e entender sobre o que aquele texto está falando. Isso é mais um passo e ele é simples, mas fundamental de ser feito. Ele vai ajudar eu trazer ali pelo menos o coração daquele texto, daquilo que eu estou ouvindo, daquilo que eu estou estudando, tá bom? Vamos pro próximo, que daí entra aqui. Mas como que eu vou saber quais são os adjetivos? Como que eu vou saber, né? São palavras diferentes e tudo mais. Mas existem algumas terminações de adjetivos que vocês não precisam decorar, mas que aos poucos elas vão se tornando familiares. Por exemplo, aquilo que termina em full, eu já sei que é um adjetivo, né? Powerful, wonderful, depois a gente vai ver outros, mas essas palavras são um adjetivo. Então, isso facilita a minha leitura, porque eu já matei que aquilo lá é uma característica de alguma coisa que está no meu texto, tá bom? Vamos lá para essa listinha de terminações dos adjetivos. Tá preto sobre o roxo aqui, mas espero que vocês consigam enxergar. Mas são as terminações able, ik, if, full, less, us, ish and all, certo? E aqui a gente vai ler algumas palavrinhas com essas terminações. Elas sempre vão estar presentes, soltas ali no nosso texto. Por exemplo, understandable, é compreensível. Understand é entender. Aquilo que é entender, aquilo que eu consigo entender é entendível, compreensível. Understandable. Então, reparem no finalzinho, able. Então, essa palavrinha já denota que tem um adjetivo no meu texto. Incredible. A gente já viu essa palavra nos nossos textos. Incrível. Tá bom? Próximo. Economic. Econômico. Academic. Acadêmico. Attractive. Atraente. Expensive. Que a gente viu na nossa lista. Caro. Useful. Útil. Mas aí a partícula full. Cheio. Aquilo que é cheio de uso, o que é? É uma coisa útil, que pode ser usada. Useful. Helpful, prestativo. Ele é cheio de ajuda. Quem que é cheio de ajuda? Aquele que é prestativo, que é atencioso. Aí a gente vai entendendo os sentidos das frases. Isso é muito interessante. É uma das coisas que eu acho mais interessante no inglês. Useless. Isso daqui é uma outra partículazinha que é matemática. O less. O less significa menos, que não tem, less. Então, se eu falo que uma coisa que não tem uso, o que ela é? Ela é inútil. Useless, inútil. Mesma coisa ali, helpless, aquele que não tem ajuda. Ele é um desamparado, né? Ele está sem nenhum tipo de ajuda. Helpless, desamparado. Tá bom, pessoal? Vamos lá, dangerous. Perigoso, palavra que a gente utilizou na frase para falar do caminho. A dangerous path, um caminho perigoso. Famous, famoso. My friend is famous. Meu amigo é famoso. A famous actor, um ator famoso. A famous singer, um cantor famoso. Tá bom? Selfish, egoísta. Childish, infantil. Magical, mágico. Logical, lógico. Tá certo? Então, se acostumando com a leitura dos textos, com essas palavras, com essas terminações, a gente consegue mas se aproximar ali daquela compreensão dos textos que a gente vai estar inserido com eles. Então, a dica que a gente dá agora para vocês é, quando a gente terminar a aula, a gente vai deixar esse slide e vocês, vez ou outra, vamos dar uma olhadinha naquele slide dos adjetivos.
E ali tem as palavras, tem as terminações, e aos poucos a gente vai se acostumando com elas. Lembrem que o inglês não é somente decorar, decorar, decorar. É repetir, repetir, repetir. É estar imerso. Volta a falar da história da galinha pintadinha. A criança, ela não fala porque ela entendeu que uma galinha termina com A e que o adjetivo é assim. Não, ela aprendeu, simplesmente aprendeu. Então, é isso que a gente incentiva vocês. Então, por isso, voltem várias vezes para se acostumarem com isso, tá bom? Tudo certo até aqui, pessoal? Maravilhoso? Espero que sim. O conteúdo que a gente vai passando, ele é importante, que nem eu falei no começo, para dar estrutura para os textos que a gente vai aprendendo e fazendo a nossa imersão. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. A Mayara vai me permitir compartilhar daqui a pouquinho. Que eu vou fazer o seguinte, semana passada, quem que lembra sobre o que a gente falou na aula de quarta-feira? Quem que abre o microfone aí para falar? Tan, 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 tan. Ninguém lembra? Gente, pelo amor de Deus. Não foi, nós não lemos o vocabulário e as frases. Mas isso a gente faz todo dia. Você está falando do Nossa Senhora de Lourdes? Isso, boa! Não foi da gramática. Você está falando de gramática? Não sabia que era imersão. Gramática. Não, mas tá bom. Eu gostei também. Murilo, as duas estão certas. Estou fechando aqui. Tá bom. É isso mesmo. A gente vai fazer a nossa imersão agora, lembrando dos textos que a gente fez semana passada, que foi sobre o Santuário de Lourdes, sobre a aparição da Virgem Maria nessa cidadezinha da França. E a gente vai continuar vendo alguns detalhes sobre o santuário. Por quê, Murilo, de novo, fazer isso? Porque a gente está naquele ambiente que a gente gosta, que nos traz lembranças, experiências e espiritualidade. E para celebrar esse dia, porque amanhã, dia 11 de fevereiro, é o dia dela, tá bom? Então, amanhã é o dia de Nossa Senhora de Lourdes e eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para nós lermos algumas coisas do site novamente. Bom, vamos lá. Estou parecendo o William Bonner anunciando o que vai acontecer, né? Mas tudo bom. Vamos lá. Gente, eu me divirto, você, né? Você é Sozinho. ótimo, Murilo. E a risadinha é melhor ainda. Gente. Tem que se divertir, né? Senão... Claro. Ixi, só que esse tá com o meu texto, com as imagens em cima. Um segundo, senhoras e senhores. Paciência. Vamos lá, só vou aumentar um pouquinho. Ó, pessoal, lembra que no site tem várias opções. Aonde eu estou agora, ó, News, Amazing Grace significa graças maravilhosas. E é nessa página que eu estou. O que acontece? O próprio santuário tem quase como que uma sala dos milagres online. Não sei se vocês já foram no santuário de Nossa Senhora Aparecida, existe a sala dos milagres, onde o pessoal vai. O Ronaldinho entrega a camiseta, daí tem o capacete do Ayrton Senna, não sei, né? Tô brincando. Mas tem uma infinidade de coisas lá no santuário que o pessoal vai ofertando. Tem vestido de noiva, tem perna, tem braço, nossa, tem um daréu, né? E tudo pendurado assim, eu acho aquele lugar muito, muito curioso. Mas enfim, lá no Santuário de Lourdes não tem uma sala das promessas, mas tem como você registrar as graças que você recebe. Então você escreve para o santuário, você fala sobre a sua experiência, para realmente registrar que os milagres estão acontecendo, tá bom? Então, essa página aqui, falei tudo isso para falar que essa página é como um registro de milagres. Então, tem aqui algumas experiências, relatos, fotos, é muito interessante. E a gente vai começar a ler um ou outro até às 5 horas, tá bom? Para a gente não se delongar muito, como a gente tem feito. Mas vamos lá, ó. The Journal of Graces. The Journal of Graces. Journal parece o quê? Jornal. Então, é o Jornal das Graças, o registro das graças, né? Meio que um informativo das graças alcançadas no santuário. Aqui está, mais uma vez, a imagem da gruta, para vocês verem. Ali é onde as pessoas passam, a imagem de Nossa Senhora. E vamos lá. Vamos ler esse texto? Eu vou ler frase por frase para vocês.
e a gente vai traduzindo. E agora, prestando atenção, vou tentar, se eu lembrar de todos, prestar atenção no tema que a gente viu hoje, plurais e alguns adjetivos, tá certo? Vamos lá. Besides the unexplained physical healing attributed to the intercession of Our Lady of Lourdes, officially recognized as miraculous by the bishops of the dioceses where the Halled people live, 70 to date. We receive many testimonies of grace received in Lourdes. These pages are dedicated to them. Tem algumas palavrinhas no plural aqui, ó. Graces, bishops, dioceses, testimonies. Olha que interessante esse daqui. Talvez seja uma regra que a gente não viu hoje. Mas testimony termina em Y. Termina em Y. E quando ele passa para o plural, ele ganha um IES, testimonies. Ok? Interessante ver isso daqui aqui. Pages, no plural, sem segredos. E ok, vamos lá. Miraculous. Ah, legal. E é miracle, né? Termina C-L-E. Miracle, miraculous. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Besides the unexplained physical healing. Besides. Besides é uma palavra que eu não lembro. Nossa, o que eu faço, Murilo? Você copia, dá o Ctrl+C, Ctrl+V, joga lá no seu tradutor. Vamos entrar na página oficial do tradutor mesmo para ficar mais visível para vocês. E a gente vai lá. Ah, o que será que é besides? Além, além de, além disso, também, ademais. Vamos lá, voltar. Além das inexplicáveis, unexplained, inexplicáveis, healing é curas físicas. Além das inexplicáveis curas físicas, ou, vamos traduzir certinho, além das curas físicas inexplicáveis, olha que legal, além das curas físicas inexplicáveis, atribuídas à intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, attributed to the intercession of Our Lady of Lourdes, atribuídas à intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, o Our Lady, Nossa Senhora, Nossa Dama. Em português, né? Comumente a gente fala Nossa Senhora. Our Lady of Lourdes. Officially recognized as miraculous by the bishops of the dioceses where the Halled people live. Oficialmente reconhecidas como milagres pelos bispos das dioceses onde as pessoas curadas vivem. Olha, oficialmente, officially recognized, reconhecidas como milagres, como milagres ou milagrosas, né? By the bishops, pelos bispos das dioceses onde halled people, aqui um adjetivo invertido com o substantivo, pessoas curadas, live, vivem, tá bom? Muito bem. Então, os registros que aqui estão, eles são reconhecidos pelos bispos das dioceses. Então, por exemplo, Murilo, eu fui lá no Santuário de Lourdes, eu tive uma cura milagrosa, né? Realmente é uma coisa que sumiu, meu câncer sumiu, a cura, né? Aconteceu uma coisa milagrosa. O de praxe, né? O que o pessoal quer é proclamar essas maravilhas que Deus fez. Então, um bom caminho para isso ser reconhecido, ser valorizado, para engrandecer muitos corações, é informar o bispo. Olha, dia tal, eu fui diagnosticada com não sei o quê. Dia tal, eu fui no santuário e agora eu estou curada por aquela graça que eu alcancei. Então, são milagres reconhecidos. Isso é lindo de se ver, tá bom? Não é simplesmente, uma pessoa reportou aí que aconteceu. Não, a igreja reconhece, tá bom? Toda uma explicação, né, por isso. We receive many testimonies of graces received in Lourdes. We receive, nós recebemos, many, muitos, testimonies, testemunhos, of graces, de graças, received in Lourdes,
de graças recebidas em Lourdes, tá bom? These pages are dedicated to them. Estas páginas, né, essa página do site é dedicada a isso, a esses milagres que são reconhecidos e que chegam no santuário, tá bom? Então, aí a introdução sobre o que se trata essa palavrinha aqui, ó. O que é isso aqui? The Journal of Graces. Está falando. São os milagres reconhecidos e essa página é dedicada a eles. Vamos lá tentar traduzir esse daqui? Tá bem aqui no cantinho, mas acho que dá para ler, né? Tá visível. Murilo, o que é 70 aí, seventh date? Aonde? O 70 to date, eu pulei, verdade. De 70 to date, ou seja, dos anos 70 até agora, até hoje, até a data de hoje, tá bom? Eu pulei essa parte. Obrigado, Dirce. Vamos lá. Lourdes is my home. Olha que bonito essa frase, gente. Eu gosto de reparar nos significados profundos que as coisas têm. Lourdes is my home. Lembra quando a gente fala que o americano fala que home, ele está falando do lar, o lugar onde o coração dele está, onde ele vive. Então ele fala, Lourdes is my home. Ou seja, eu vivo ali, meu coração está ali. Né? Bonito ver isso, né? Lourdes is my home. Não é onde eu moro fisicamente, né? Mas onde meu coração está. Sempre filosofando aqui, né, gente? Vamos lá. I was born in Lourdes. I was born in Lourdes. I was born. Eu nasci. Born é um verbo que a gente já viu várias vezes aqui. Lembra que Jesus borns in Bethlehem. Jesus nasceu em Belém. Então, eu nasci em Lourdes. My parents met there in 1973. Estou aprendendo a dar. Vamos lá. When they were on a pilgrimage with French-speaking Switzerland. Nossa, que legal. Olha lá. Meus pais conheceram lá. My parents met there. Conheceram lá, né, Lourdes, em 1973. Por que eles foram lá? When they were on a pilgrimage with the French-speaking Switzerland. Quando eles estiveram numa peregrinação com os suíços que falam francês. French speaking, os que falam francês. Francês falantes, né? Não sei como é o correto falar, mas, por exemplo, hispano-falantes, aqueles que falam espanhol. Então, são os French speaking, os que falam francês. Essa palavra é nova para mim, ó. Subsequently, my father joined the stretcher bearers and my mother joined the choir. Acho que é choir, né, Mayara? Choir. Perfeito. Subsequente, né? Parece que o português deve ser subsequente. Depois disso, my father joined. Entrou, né? Começou a fazer parte the stretcher bearers. Isso aqui eu não faço a mínima ideia que seja. E é uma palavrinha, pessoal, que não dá nem para saber, parecida com o português nem nada. Então, tem que usar o tradutor, ó, stretcher bearers. Vamos ver o que é. Aqui, vamos lá. Maca. Eu acho que eu sei. Bear significa ter, né? Levantar. E o stretcher é a maca. Então, são aqueles que levam a maca. Ou seja, lá no santuário... Opa, cadê o meu texto? Lá no santuário, pessoal, existem aqueles voluntários, aquelas pessoas que ajudam o santuário. Não sei quem já foi lá, depois a gente pode ver alguns vídeos. Por exemplo, na hora da procissão, tem a procissão dos enfermos. E esses enfermos são levados por voluntários, por pessoas que se habilitam a passar um tempo por lá e servir os enfermos, servir ao santuário. Então, stretcher, aqui, stretcher, é maca. E bearers são aqueles que carregam. Bear é carregar, levar consigo. Então, aqueles que levavam as macas. And my mother joined the choir. Ou seja, e minha mãe, and my mother, lembra que mother é mãe. E minha mãe
joined the choir. Se juntou, entrou para o coral. Choir é coral, para o coro, né, para cantar. Perfeito? When I turned 20, my parents offered to pray for me to go on a pilgrimage to Lourdes with a group of young people for French-speaking Switzerland. De novo, ele repete. Vamos lá. When é a palavrinha que significa quando. Então, ó, quando eu completei, né, I turned 20, quando eu completei 20 anos, é isso que significa. My parents offered to pay. Meus pais se ofereceram para pagar para mim, for me, para mim, para, no caso aqui a gente vai traduzir certinho no português, né? Para eu ir numa pilgrimage, numa peregrinação a Lourdes, com um grupo de jovens pessoas, de pessoas jovens, com um grupo de jovens da Suíça, com os franceses, com os suíços que falam francês, tá bom? Certo? Simples assim. Então, quando eu tinha 20 anos, meus pais se ofereceram para pagar para mim uma peregrinação a Lourdes com os suíços que falam francês. Perfeito. I was overwhelmed by my experience of faith there. I was é no passado. Eu fui. Overwhelmed. Vamos ver o que é over. Overwhelmed. Pode ser uma palavrinha que é matemática, porque over a gente sabe mais ou menos o que significa. Whelmed, eu não sei. Pessoal, eu faço esse exercício para vocês verem como que tem que ser os estudos de vocês quando vocês pararem para estudar. É assim, não sei uma palavrinha? Pesquisa. Sobrecarregado. É Murilo? Sou eu? Beatriz, no final, você fala, eu não consegui da imersão, sair da página, entrar no Google Tradutor e voltar na mesma hora. Eu tive que sair tudo, não consegui, eu não sei fazer. Perfeito, eu vou explicar Depois... isso já. Para a gente... Não, eu explico agora, terminando essa frase, tá bom? Ó, overwhelmed é sobrecarregado. Vamos ver se faz sentido lá na nossa frase, ó. Eu fui sobrecarregado pela minha experiência de fé lá. Tá bom? Pela minha experiência de fé lá. There é lá. There. I went back several times, including in 2000. Não sei falar 2000. É isso mesmo, 2000. Perfeito, olha lá. Vocês estão me corrigindo já. Essa turma de inglês está maravilhosa. Estão me ajudando, ó. Eu voltei lá several é muitas vezes. Several times. Incluindo o ano 2000. Where, né, onde, o dia depois da minha chegada a Lourdes, the day after my arrival in Lourdes. Lembra que arrival é chegada. Lourdes, eu já sei. Day, eu já sei. After, depois. Então, onde, no dia depois da minha chegada em Lourdes, I placed my last novena to Saint Anthony in the box. Eu coloquei minha última novena a Santo Antônio na caixa. Deve ser aquela caixa de intenções, de pedidos e tudo mais. In the parish church, na igreja da paróquia. To ask him not to find something I had lost, but to find me love. Someone with whom I could start a family and raise my children in faith. Esta frase está linda. Prestem atenção. Eu deixei essa novena e esse pedido para Santo Antônio na caixinha, na igreja da paróquia, até aqui. To ask him not to find something. Pedindo a ele, não para achar alguma coisa, I had lost, que eu tinha perdido. Mas, to find me, para achar para mim um amor. Alguém, someone, alguém, with whom I could start a family. Alguém com quem eu pudesse começar minha família and raise my children in faith.
e fazer crescer minhas crianças na fé. Crianças, acho que é filhos, né? Children, filhos, Mayara. É isso? Isso. And raise my children in faith. E educar, né? Fazer crescer minhas crianças na fé. Então, esse foi o pedido dele a Santo Antônio, né? Que ele encontrasse um amor para ele viver, constituir a sua família e educar seus filhos. Bonito, né? No matter where he came from. Não importa de onde ele viesse, esse amor. Não importa de onde ele viesse. What he did in life. O que ele fez na vida. I just wanted him to be a believer. Eu apenas queria que ele fosse um acreditador, né? Um crente, que tivesse fé. Believer, aquele que acredita. Tá bom? Tá muito rápido, pessoal? Tá ok até agora? Tudo certinho? Maravilha. Não, tá bom. Perfeito. Obrigado. I came back full of hope, but without the love I had hoped for. Eu voltei. I come back. Eu voltei. Come back significa estar de volta. Eu voltei. Come back. Cheio de esperança. Full of hope. Lembra que a gente falou que o full é cheio e o hope é esperança. A gente já sabe essas duas palavras. Eu voltei cheio de esperança. But without, mas sem the love, o amor I had hoped for. Eu voltei sem o amor que eu esperava. Tá bom? Vamos ver o que vai acontecer na vida dessa pessoa. Não consegui identificar ainda se é um homem ou se é uma mulher. Mas vamos lá. Onde está? The following year. The following year, I felt the call to go to the baths and put myself at the service of the sick. É o que eu falei para vocês. As pessoas se colocam ao serviço dos enfermos. E a gente vai ler isso agora, ó. The following year. No ano seguinte, I felt the call. Eu senti o chamado. To go, para ir. To the baths, para as banheiras, né? Para os banhos, para aqueles lugares que as pessoas tomam banho, né? Nas águas da gruta. And put myself, e me colocar at the service, a serviço of the sick, dos doentes. Então, ó, no ano seguinte, eu senti o chamado para ir aos banhos, né? As banheiras de Lourdes, e me colocar a serviço dos doentes. Of the sick. Essa palavra aqui é sick, doente, tá bom? This seemed strange to my family and friends, because everything about caring for the sick frightened me, as well as bathing in water, in which many others had bathed before me. Essa daqui tá um pouquinho mais confusa, porque tem algumas palavrinhas novas. Ó, this seemed strange to my family. Seem é meio que parecer, né? Isso pareceu estranho para minha família, to my family. Isso pareceu estranho para minha família e amigos. Por quê? Because everything about caring for the sick. Porque tudo sobre cuidar dos doentes, a gente vai ver essa palavrinha aqui, ó. Frightened. Não consigo nem suspeitar o que ela seja. Vamos lá. Assustar. Com medo. Interessante. Voltamos. Porque tudo sobre cuidar dos doentes me assustou. As well as bathing in water. As well. Esse eu não sei também, Mayara. As well. Como? Isso, é como, as well. As well. Como banhar-se nas águas que muitos outros banharam-se antes de mim. E muitos outros banharam-se antes de mim. Acho que ele ficou com medo um pouco de tomar esse cuidado com os doentes, um lugar tão, vamos dizer, importante, onde tantos outros já tinham tomado banho. É isso que eu entendo nessa parte. Bom? Pessoal, vou parar o texto por aqui, porque já deu 5 horas. Mas, mais um... tem algum som aí acontecendo.
mais um texto, mais uma imersão, para a gente poder ter contato com a língua, para seguir estudando, tá bom? Aos poucos, no nosso curso de inglês, a gente vai diminuindo essa parte de imersão juntos, onde a gente vai trazer mais vocabulário, mais gramática, e essa imersão vai depender bastante de vocês, tá bom? Porque daí a gente vai conseguir cumprir com os temas da gramática, e essa parte de imersão, de contato, vai depender exclusivamente de vocês. A gente pode até organizar outros momentos, né? Quem quiser organizar entre si, alguns grupos para a gente poder acompanhar, enfim, está semeada aqui a ideia, a gente pode ir tentando fazer encontros extras, vamos dizer assim. Daí, pessoal, vou mostrar aqui para vocês como que faz a parte do site. Aqui em cima, existem as abas do Google Chrome, que é o navegador. Ou você pode fazer isso no próprio navegador que você usa. Tem o Internet Explorer, o Mozilla, enfim, mas o mais comum é esse daqui. No computador é o melhor para fazer isso. Por quê? Porque no celular você vai ter muita dificuldade de fazer isso com o dedo ali naquela tela pequena, tá bom? Mas ó, aqui ó, nesse maisinho que tem aqui em cima, vocês estão vendo? É um lugar para abrir uma página nova. Então, por exemplo, aqui, abrir uma página nova, ó, entrei no Google. Daí eu vou procurar, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, ó. Colocar Sanctuary, não, em português. Santuário de Fátima, Portugal. Vamos ver se tem em inglês o Santuário de Fátima. Aqui está, ó, Santuário Fátima, é o primeiro site. Aqui é super fácil, hein, pessoal, porque está em português, hein? Maravilha. Ó, posso dar uma lida aqui, ó, Santuário, conhecer, peregrinar, as notícias, o que está acontecendo e tal. E aqui em cima, ó, tem os idiomas, ó, e tem em inglês, ó, English. Vou clicar no English. Ah, perfeito, olha que interessante. Só tem aí as notícias, as partes das formações, ó, peregrinate, tem tudo praticamente. Daí vamos, sei lá, pegar aqui uma texto, ó. Museum of the Shrine of Fatima, o Museu do Santuário de Fátima. Então, ó, para eu ir para o Google Tradutor, eu vou sair do tradutor. Você vai entrar lá no Google, vai colocar Google Tradutor. Perfeito. Daí sempre entra na página do tradutor que fica mais fácil de visualizar. Ah, não sei o que é essa palavra aqui, ó. Language, por exemplo. Language, mas que a gente já sabe, language. Ah, não sei. Copia a palavra. Aqui em cima, ó, tá como acessar a página. Vem no santuário, no tradutor. Cola a palavra. E ele automaticamente vai traduzir. Língua, linguagem, idioma, modo de falar. Certo? Ah, quero voltar lá para o meu texto. Clica na aba aqui em cima, ó, Shrine of Fatima. Daí tá lá onde eu parei. Development. Ó, vamos ver o que é essa palavra bonita. Development. Vou copiar aqui, ó. Development. Ah, desenvolvimento. Bacana. Agora eu consigo entender. Volta lá em cima. Tá certo? Vou parar de compartilhar aqui para poder ver vocês. E é isso, né? Esse jogo de páginas com o texto e o tradutor, ele é uma mão na roda para a gente poder estudar, né? Se alguém tiver dificuldade, não estiver conseguindo, me chama a Mayara que a gente dá uma força, tá bom? Mas insisto na ideia de vocês fazerem isso com a atenção do coração. Lembrem, parem para poder estudar, para poder ouvir, dediquem um tempo de qualidade para isso, tá bom? Isso é muito importante. E usem as páginas, usem o computador para facilitar o entendimento e o contato com a língua. Dá para fazer pelo celular? Dá, mas talvez você sofra um pouquinho mais para isso acontecer, tá bom? Eu vou me despedir, a Mayara vai se despedir, a gente encerra a gravação e depois permanece mais alguns minutos para vocês tirarem alguma dúvida, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula na semana que vem. Um abraço. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.